Se eu soubesse disso no início da minha carreira como narrador de RPG, minha vida seria muito mais fácil. Olá, eu sou o Paulo Weber, sou um dos criadores do canal e seja bem-vindo à Oficina do Dragão, um quadro novo aqui dentro do Orla do Dragão, cujo objetivo é dar dicas e abrir discussões para melhorar os nossos jogos e tornar cada vez mais divertidas as nossas sessões de RPG. E no primeiro episódio de hoje, nós vamos falar sobre Sessão Zero. A Sessão Zero é nada mais, nada menos do que aquele momento em que você vai reunir os jogadores para vocês planejarem o jogo, como é que vai ser estruturada a campanha. Nós vamos pegar aquele espaço para discutirmos a proposta da campanha e fazer os personagens juntos. Ah, Paulo, mas a gente não poderia simplesmente fazer as fichas rapidinho de jogar? Pode, mas vai por mim. Separar um dia para fazer isso vai poupar muita dor de cabeça, tanto para você quanto para os seus jogadores. E uma coisa para ser definido na sessão zero, ou até mesmo antes dela, é sobre como vocês vão fazer para o jogo acontecer. Ele vai ser um jogo presencial ou ele vai ser um jogo online? Parece besteira, mas isso ajuda muito a saúde do jogo de vocês se vocês definirem isso com uma calma e tranquilidade. Se vai ser presencial, vai ser na casa de quem? Vai ser em qual horário? Por quanto tempo? Qual vai ser a frequência? É fácil para todos os jogadores se locomoverem para aquela residência? Se vai ser sempre presencial? Se vai ser um híbrido? Vai ser algumas vezes partida vai ser presencial? Se vai ser uma partida às vezes online? Ou se parte dos jogadores vão estar presencial e algum jogo vai jogar remoto? Então tudo isso tem que ser pensado para que o jogo não pare e vocês fiquem muito tempo sem jogar. Porque quanto mais tempo vocês ficarem sem jogar, mais chances de desanimarem com a campanha e vocês não derem continuidade. E principalmente, você acaba combatendo o pior boss possível de toda a campanha de RPG, a agenda. E não pense que isso é só no presencial. O online é a mesma coisa. O online tem algumas outras particularidades, porque também depende de onde vocês vão jogar. Vai ser tudo via Discord, o que eu não recomendo. Vai ser só o áudio via Discord e vocês vão usar um VTT, como um Roll20, como o Foundry, como o Tabletop Simulator. Todo mundo tem acesso a essa plataforma? Todo mundo tem conta direitinho lá? Todo mundo sabe usar essa plataforma? Tem alguma pessoa que é iniciante, que nunca usou um negócio desse na vida? Ter um tempo antes, como uma sessão zero, para vocês explicarem o funcionamento dessa plataforma, também agiliza bastante o jogo. Óbvio, ninguém vai aprender tudo de uma vez, mas já tendo um pequeno norte e uma ajuda para usar da plataforma, nossa, mano, alivia muito qualquer dor de cabeça futura. Definido onde e quando vai ser o jogo, o que de fato vocês vão jogar. E aqui é o momento que entra a tua proposta. Vamos jogar o quê? Você vai propor para jogar um sistema que já tem um cenário incluído, como Tormenta 20? Eles vão usar um sistema mais genérico, como Savage Worlds, 3DT, PBTA, alguma coisa nesse sentido? Então, sabendo o que vocês vão jogar, a gente pode analisar também a questão do material, do que é preciso para poder jogar. Essa mesa é presencial, se todo mundo vai ter acesso ao livro, quem vai imprimir as fichas, os tipos de dados que vocês vão usar e já também separar lápis, borracha, essas coisas. Se vai ser online, se a plataforma que vocês vão usar tem uma ficha bonitinha lá, com suporte para o idioma de vocês, ou se todo mundo se não tiver no idioma em português, todo mundo consegue jogar de forma confortável em outro idioma. Então são detalhes que isso é bom de visualizarem também na sessão zero. A partir daí, nós temos também a análise do qual vai ser o cenário e a sinopse da sua história. E o narrador vai dizer qual a ideia que ele teve para a campanha, já trabalhando o tema e o tom dessa história. Vai ser uma história de fantasia sombria, uma pegada mais Dark Souls, ou vai ser uma fantasia heróica, nos tipos de Senhor dos Anéis, em que os heróis estão reunidos para salvar o mundo. Ou vai ser uma história de horror pessoal, em que vocês são os monstros e estão tentando ainda manter um pouco de humanidade, como nos jogos de Vampira Mágica, Lobisomem Apocalipse. Então, colocando essas diretrizes, você já meio que direciona qual o tipo de personagens que os jogadores vão construir para essa campanha ou aventura. E aí agora entra o momento em que os jogadores vão contribuir para essa sessão zero.
que é fazendo os personagens. Aqui tenta trabalhar com todos os jogadores para que façam personagens dentro da temática e do tom da história que você está tentando propor. Para que não fique uma coisa muito divergente, para que não acabe no menos gerando uma frustração, em que você tenha mirado, sei lá, numa história do tipo Senhor dos Anéis, e tenha virado uma coisa galhofa como o Monty Python. Não que não possa ter momentos galhofas, RPG para ser divertido, mas não é a proposta ser 100% galhofa. Se a proposta não era inicialmente ser 100% galhofa. Vocês me entenderam, né? E aqui os jogadores vão fazer os seus personagens em conjunto, já vão construindo vínculos entre eles, se são amigos, se são rivais, trabalhando num objetivo maior. Não importa, mas aqui o importante é que os personagens têm que ser coesos e têm que ter vínculos para que eles possam contribuir. E aqui você já elimina alguns personagens que são ótimos para um livro, mas péssimo para jogo de RPG, como por exemplo aquele estereótipo do lobo solitário, que para um livro é maravilhoso, bem legal, mas para um RPG colaborativo não é interessante. E aqui também é um momento perfeito para vocês pegar dos jogadores que tipo de coisas eles gostariam de ver também nessa campanha, o que eles acham legal de adicionar essa proposta da campanha. Se aquele jogador que gosta daquele momento Stardew Valley, que gosta de cuidar de coisas, de gerenciar coisas, então será que seria legal ter um domínio, uma base para os jogadores cuidarem? Se tem aqueles jogadores que gostam de romances, será que vão ter personagens para eles interagirem? Ou se eles já começam com um par romântico? Então são elementos que você pode colocar, principalmente usar o histórico do personagem, né, o background deles, para poder trabalhar e melhorar cada vez mais a história da campanha, para dar motivação àqueles personagens jogadores para eles seguirem adiante. Tem duas dicas também muito bacanas para a sessão 0, é que a primeira, deixe claro que RPG tem que ser divertido, mas a responsabilidade da diversão é de todo mundo. É muito comum dos narradores iniciantes que ele acaba pegando a responsabilidade de ser meio que um animador de festa. Ele está preocupado se está todo mundo se divertindo com a história que ele está narrando. E não é bem assim. Isso fica bem cansativo, você acaba tendo de gerenciar muita coisa e acaba negligenciando a sua própria diversão. O ideal é que todo mundo se preocupe com a diversão de todo mundo, e principalmente que todo mundo tenha um espaço para poder brilhar. Vai ter sempre aquele jogador que é um pouco mais tímido, então o grupo tem que meio que incentivá-los a ter aquele momento que é dele. Por exemplo, se estão jogando uma fantasia medieval, tem aquele jogador extrovertido que está jogando de bardo, e tem aquele jogador que é um pouco mais tímido que naquele momento ele está jogando de ladino. E vocês estão entrando em uma masmorra que está infestada de armadilha. Aquele momento é do ladino brilhar, para ele desativar com as armadilhas para manter o grupo em segurança. Por mais que o bardo possa ter essa habilidade, deixa a classe que foi feita para aquilo brilhar naquele momento. Da mesma forma, quando vocês estiverem numa festa para descobrir informações através de fofoca, deixa que o bardo brilhe nesse momento. Então cada um vai contribuir e dar espaço para que o outro brilhe. O narrador apenas vai tentar dar possibilidades, mas os jogadores têm que pegar essas possibilidades e como oportunidades e fazer o seu nome. A última dica que eu vou dar para a sessão 0 é: fale sobre consentimentos. Isso é bem importante, principalmente para algumas temáticas de jogos como de terror. Fale sobre consentimentos do que a galera quer e não quer ver de jeito nenhum na sua mesa, para que você não gere nenhum desconforto, não afete nenhum gatilho daquela pessoa e a sessão se torne algo desconfortável e não divertida. Não precisa falar abertamente com aquela pessoa sobre gatilhos e sobre não consentimento. Você pode até mesmo criar um formulário no Google para que seus jogadores respondam de forma anônima, se for um assunto delicado. Mas o ideal é que você sempre pergunte aos seus jogadores se tem algum tema que eles não queiram ver de jeito nenhum, e pode falar ali naquele momento, ou te falar no privado com você, ou eu te mandar de forma anônima de alguma forma, através desse formulário ou de um PDF editável. Aí essa dinâmica vai ficar melhor de acordo com cada grupo, com cada jogador que esteja naquela mesa. Mas uma vez definido esses limites, por favor, respeite-os como regra absoluta na sua mesa. Assim você vai garantir que a mesa seja confortável, segura e divertida para todo mundo que for jogar nela. E é isso. Gostaram do primeiro episódio? Se tem mais alguma coisa a falar sobre Sessão 0 que eu não abordei aqui, sinta à vontade para deixar aí nos comentários. E também deixe sugestões de próximos episódios do que vocês gostariam que eu comentasse e discutirmos aqui no
nesse espaço. A Oficina do Dragão é exatamente para esse tipo de conversa. Vão ter mais episódios comigo ou talvez com outro convidado, com mais ou menos esse tempo de duração. Ou se caso tiver um convidado, tem um episódio um pouco mais longo. Mas o ideal é que nós criemos essa comunidade, esse espaço para a gente poder falar de RPG, de RPGista para RPGista. Beleza? Muito obrigado a todos por terem assistido até o momento. Se inscreve no canal, deixa aquele gostei e compartilha para os grupos de RPG, que você esteja ali no grupo de WhatsApp, Discord. Até o próximo episódio e um abração, gente. Tchau!